Olá, vocês, meus queridos e amados anjinhos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos a mais uma leitura da Bíblia? Dessa vez em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Não esqueça de curtir esse vídeo, se estiver gostando de acompanhar a palavra de Deus comigo, compartilhar nas suas redes sociais para abençoar mais pessoas, para que mais pessoas também possam acompanhar a leitura da Bíblia aqui no nosso canal. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber todos os vídeos. Não só aqui, mas nas outras plataformas, mas vídeos longos assim eu só publico aqui no YouTube e no Facebook. Então, se quiser acompanhar, acompanhe aqui também no Facebook. Os vídeos um pouco mais curtos eu publico no Instagram, Quai e TikTok. Por favor, YouTube, não tire meu vídeo do ar, porque eu fui nas outras plataformas. E se você estiver me ouvindo um pouco rouca, talvez, é porque eu não estou 100% recuperada, porque eu estive gripada esses dias, eu fiquei 3 dias de cama, e um dos dias a minha voz sequer saía. Eu não tô 100% recuperada, então eu tô falando com uma voz um pouco mais baixa aqui, porque minha garganta dói um pouquinho ainda. Talvez pra vocês minha voz não esteja sendo rouca, mas aos meus ouvidos nesse momento minha voz está sendo rouca, então pra vocês pode estar sendo minha voz até normal. Mas enfim, releve. Amém? Então vamos lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Interessante, né? Eu já li esse versículo várias vezes, só que agora é que o Senhor me dá percepção diferente. Vamos lembrar, sempre que o Senhor Jesus falava nas pregações, a Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus estava presente com Deus na criação de Adão e Eva, quando o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Senhor Senhor não disse farei, e sim façamos. E como nos evangelhos diz, que o verbo, que antes ele era o verbo, o Filho feito no Altíssimo, antes era o verbo. E aqui, pare bem para pensar comigo, quando o Senhor disse: vinde, desçamos, não vou descer, desçamos e confundamos. Ele fala sempre no plural, quer dizer, não era ele sozinho, era o verbo ali com ele. O Senhor Jesus, que estava presente ali com o Senhor Deus na hora de confundir as línguas faladas por todas as pessoas naquela época. Quem melhor para confundir a linguagem do que o verbo, a palavra? Ninguém melhor do que ele. Então ele estava ali no momento de confundir a linguagem. Eu acredito que existem sim línguas que hoje são mortas, que não são faladas, são conhecidas, mas não são faladas, como o latim, por exemplo. Acredito que provavelmente algumas das línguas que não são faladas hoje, ou que têm, digamos, descendentes nas línguas atuais hoje em dia, começaram já ali na Torre de Babel a serem ditas. O aramaico, por exemplo, é a língua que era falada pelo povo onde o Senhor Jesus nasceu, onde o Senhor Jesus foi concebido no mundo. O aramaico. Essa língua não é falada hoje em dia. O mais próximo disso é o hebraico. Não necessariamente o árabe, mas o hebraico. É uma língua que ainda pode ser falada, mas não é uma língua comumente usada hoje em dia. E o aramaico é uma língua ancestral a essa língua. Tanto é que, se não me engano, inclusive, eu acho que o filme A Paixão de Cristo, se eu não estiver enganada, não foi filmado todo em inglês, foi filmado justamente em hebraico, porque inclusive há
uma versão desse filme no hebraico. Eu posso estar errado, não tenho certeza, mas parece que é uma versão desse filme, inclusive, em hebraico. E o hebraico é o idioma mais próximo do falado ao idioma que o Senhor Jesus e os discípulos falavam naquela época. Não é um idioma que é mais falado hoje em dia, é uma língua considerada morta, assim como o latim. Porém, foi uma língua que existiu. E eu acredito que os idiomas que talvez hoje estejam melhorados tenham surgido justamente seus ancestrais, digamos assim, esses idiomas, justamente na língua de Babel. Porque todas as línguas que são conhecidas ou até desconhecidas hoje do mundo foram criadas aqui, na Torre de Babel, que o Senhor confundiu os idiomas. As pessoas não entendem. Imagina só, o ser humano como é que ele era. Teve o dilúvio, porque o ser humano estava soberbo, estava com todos os problemas que entristeceram demais o coração de Deus. Então o Senhor prometeu que não iria mais destruir o ser humano através da água. E o ser humano novamente se soberbeu, deixou o coração soberbo porque o ser humano resolveu construir uma torre que chegasse aos céus. Para vocês terem noção, pouquíssimos prédios atualmente na humanidade chegam tão perto ou no céu. O céu significa o quê? Na nossa concepção, as nuvens. Acima disso seria muito perto das camadas de ar da Terra que protegem a Terra. E acima disso seria então um universo escuro, cheio de estrelas que a gente consegue chegar daqui. Porém, os mesmos prédios hoje em dia, existem prédios que são muito altos, tão altos que as pessoas que elas vão fazer limpeza nesses prédios têm que usar equipamentos. Aqui no Brasil não existem prédios tão altos assim, se não me engano, nos países árabes. Eu acho que naquele país lá dos Emirados Árabes, eu acho que o prédio se chama Burj Al Khalifa, eu acho. Eu sei porque eu já vi, não sei se o nome é esse certo, mas eu sei que eu já vi uma imagem desse prédio, de homens especializados no caso, indo fazer ajustes ou coisa assim no prédio, eu não sei. Estavam no topo do prédio, não no topo porque o topo é a antena, é a parte mais alta do prédio. Porém, estavam indo lá fazer limpeza ou alguns ajustes na torre. E eles tiram foto e gravam vídeos. E nas fotos e vídeos que eles gravam do topo dessa torre, é tão alto que pela foto, pelo vídeo, você consegue ver assim, ao longe. Você consegue até mesmo ver a circunferência da Terra. De tão alto que é, você apenas consegue ver a circunferência assim, ó. A foto mostra assim. A redondeza da Terra, de tão alto que é. E mesmo para as pessoas hoje em dia já é perigoso subir num lugar tão alto, pelo risco de cair e morrer. Se hoje em dia o ser humano não consegue construir algo tão alto e ainda assim consegue correr o risco de cair, imagina naquela época o ser humano achando que poderia construir uma torre que chegasse aos céus. Imagina quantas pessoas não iriam cair dessa torre e morrer. Isso se não tinha caído alguém morrido, né? Porque a Bíblia não ensina, mas é possível que isso tenha acontecido, né? Não sei. O ser humano não bate muito bem na cabeça, na verdade, desde aquela época. Mas o ser humano está acostumado a ficar com o coração soberbo, tanto é que o Senhor Deus teve que intervir nisso. Só que como o Senhor Deus prometeu que não iria mais destruir a humanidade através de outros subterfúgios, então Deus decidiu descer com o verbo na terra, o Senhor Jesus, e confundir a linguagem falada pelas pessoas. Então, até aquele momento, todos eles falavam uma só língua, um só idioma, e todos eles eram uma só nação. Então, para impedir que isso acontecesse, de o coração do homem ficar mais soberbo do que já estava, Deus, o Senhor Jesus, desceu com o verbo e confundindo todas as linguagens faladas pelas pessoas. Se hoje em dia já é difícil você conseguir conversar com uma pessoa de outro idioma e não consegue manter um diálogo, formar uma família com essa pessoa porque os dois têm que falar no mesmo idioma, imagina naquela época em que não haviam meios de se aprender outros idiomas, não é verdade? Era bem mais difícil. Então, o Senhor Deus, como havia prometido, não teria como voltar atrás, porque o Senhor Deus não é homem para que minta. Então, para não fazer mais nada contra a humanidade, ele apenas confundiu os idiomas e ele mesmo dispersou e foi cada um para o seu canto. Pessoas que falavam o mesmo idioma foram para um canto, as pessoas que falavam idioma foram para outro canto. E as pessoas que falavam outro idioma ainda foram para o outro lado. Então, o Senhor não precisou fazer mais nada, porque as próprias pessoas acabaram sendo dispersadas. Mas, novamente, o Senhor teve que intervir, então, afinal de contas, o coração do ser humano começou a ficar soberbo e querendo se achar demais, mais do que os outros. O Senhor sempre tendo que intervir porque o ser humano só faz cagada, na verdade, para não dizer outra coisa. Enfim, mesmo assim, porque não é a palavra que eu queria usar aqui, mas é um termo ainda mais leve em relação a outros que eu poderia usar, né? Mas enfim, isso aqui é um canal cristão, não é um canal de palavrões. Enfim. E que discernimento tinha dessa palavra, não é? Que discernimento. Agora, vamos orar comigo? Esse é o auxílio pela palavra de Deus. Acho que deve ver, né?
Eu tô meio resfriada ainda. Mas é isso, faz parte da vida. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, graças te damos, meu Deus, por mais essa palavra, por mais entendimento que o Senhor dá da tua palavra aqui hoje. Quem diria, eu já disse passagem tantas vezes e nunca tinha dado conta de que o Senhor, o Verbo, havia não só estado lá no começo da criação do homem e da mulher, como também esteve lá no momento presente, em que os idiomas falados no mundo foram confundidos, que a humanidade falava um idioma só e passou a falar vários idiomas sem as pessoas compreenderem umas às outras, porque o Senhor estava ali e confundiu. Só o Senhor mesmo para dar entendimento da tua palavra, para nos fazer entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Muito obrigada, Pai, pelos teus ensinamentos, pela compreensão e entendimento que o Senhor dá da tua palavra dia após dia. Porque sem o Senhor, não teríamos compreensão, nem mesmo conseguiríamos acordar hoje. Eu não conseguiria acordar hoje. O Senhor é que nos faz não só ter entendimento da tua palavra, como também nos faz respirar, acordar, podermos comer e nos movimentar. Há muitas pessoas que reclamam que não são gratas por isso, mas nós somos gratos, Senhor. E dá, Senhor, entendimento ao coração dessas pessoas que não são gratas, para que elas também possam ser gratas, para que elas possam compreender o tamanho do teu poder, do teu amor, e para que elas também aprendam a ser gratas pelo teu imenso amor e por tudo que o Senhor faz por nós dia após dia. Obrigada, Pai, por guardar nossas vidas. Ora também, Senhor, eu das nossas crianças que têm corrido tanto perigo por esse Brasil, de pessoas tão mal intencionadas, jovens ou velhos, que querem fazer mal para nossas crianças. Guarda, Senhor, dos nossos pequeninos, envia teus anjos para cada escola para guardar a vida de cada um deles. Que essas crianças possam crescer nos teus caminhos, Senhor, e adorar o teu santo nome, Pai, assim como nós fazemos aqui. No nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por mais uma palavra, entendida, e por mais um dia na tua presença, Pai. Obrigada por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Recebamos também a sua vitória no nome do Senhor Jesus. Que aquilo que está emperrado seja desemperrado, que aquela porta que seja fechada, que possa ser aberta hoje e agora no nome do Senhor Jesus. Amém? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.